Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Vocês estão bom, né? Estamos aqui para fazer mais um trabalho com vocês, nossa análise do artigo por artigo, CTB. E hoje nós vamos trabalhar com o artigo número 2, tá bom? Dando continuidade ao nosso trabalho. Nosso artigo número 2 é um artigo pequeno, o vídeo será rápido, assim espero, tá? E trazemos um comentário, tá bom? E em seguida nós trabalhamos o artigo 3 e 4 nos vídeos seguintes, tá bom? Abraço e a gente continua. Vamos lá? Vamos para o caput? Caput do artigo 2º. Ele traz assim, ó. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, estradas e rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre ela, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Primeiro, vamos entender o seguinte, as vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas são esse rol que ele traz como avenidas, logradouros, caminhos, passagens e estradas, é um rol exemplificativo e não taxativo, porque você aí na sua localidade, onde você se encontra, pode ter outros caminhos, outro tipo de nomes, nomenclatura que você pode usar, como beco, viela, né? Essas outras situações. Então o CTB ele só trabalha o seguinte, vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas dentro do perímetro urbano, ponto. Vias rurais fora do perímetro urbano. Acabou, gente, não tem mistério. Porque o CTB ele só entende o seguinte, vias urbanas, tá? Ele classifica como trânsito de vias de trânsito rápido, arterial, local e coletora. Vai ter velocidade padronizada. Se não tiver norma regulamentando sinalização, regulamentando a velocidade. Então lá já traz o que será a velocidade daquela área. As entidades com circunscrição sobre ela pode regulamentar o uso. E guarde essa palavra mágica. Regulamentação do uso. Tá? O jogo aqui é regulamentar o uso. É diferente da regulamentação legislativa. O CTB ele fala assim, ó. A competência legislativa é da União sobre trânsito e transporte. Ponto. Isso é a CF que traz. Agora, para o uso, a própria Constituição, lá no artigo 30 da Constituição, fala assim, ó, o município ele pode, observando as peculiaridades locais, ele vai lá e complementa. E o CTB ele faz isso também, ele fala assim, ó, os órgãos com entidades, ou o órgão ou entidade sobre a circunscrição daquela via vão lá e pode complementar, pode ir lá e ajustar a norma para o uso. Então é juste de uso, tá? É para o uso da via, tá bom? Então é isso que vocês têm que me entender, tá bom? As estradas são vias não pavimentadas e as rodovias são vias pavimentadas. Pavimento se entende o que é sobreposta sobre o solo natural. Não pavimento é simplesmente o solo natural. Então se a máquina simplesmente só passou e deixou plano, é não pavimentada. Se há alguma cobertura sobre o solo, pode ser por cascalho, ou por manta asfáltica, ou por concreto, ou por bloquete, é pavimento. Assim entende a norma, tá bom? As estradas podem ser federal ou estadual, tá bom? Ainda, nós temos que observar o seguinte, a competência para legislar, ela compete à União. Tá? Então, a União, através da Constituição Federal, ela é responsável para legislar no âmbito geral sobre trânsito e transporte. Isso é a União. E ela coordena o trânsito e transporte através do SNT, através da NTT, através do CONTRAN, tá? É através dessas autarquias, dessas entidades, que ela vai regulamentar o funcionamento dessa regulamentação do trânsito e transporte. Então, a legislação vem federal e vem fazendo alguns ajustes ali no âmbito federal. Os estados de forma suplementar, porque ele vai olhar a peculiaridade local. Então, se é administrar rodovias estaduais, através do DETRAN, do DR, ali, e vai observar a peculiaridade daquela localidade. Tá? Então, os estados, as suas rodovias estaduais, observando o que o CTB traz no âmbito geral. Tá? E o município ele planeja, regulamenta e fiscaliza. Tá? Isso é sempre de forma suplementar.
Então, o CTB traz regra geral e o Estado e o município ele vai suplementar, tá? Tanto tem o amparo constitucional, como tem amparo do próprio CTB lá no artigo 24, tá? Porque ele traz isso daí, que é pela circunscrição da via. É responsável pela circunscrição, tá? E guarda essas palavrinhas que eu estou falando para vocês, porque vai fazer diferença? Faz. Até na autuação faz diferença, tá? Os princípios ali que vão regir isso aí, da legalidade, tá? Não vão seguir normas ali específicas, da descentralização, como eu falei para vocês, porque a gestão do uso é descentralizada, a normatização para o uso é descentralizada entre a União, Estados e o município. Não confunda, eu vou repetir novamente, não confunda com competência legislativa, tá? Competência legislativa é federal, sobre trânsito e transporte. Agora, legislar para o uso, aí CTB permite, tá? Porque é descentralizado entre o Estado, a União e o município, mas obedecendo à hierarquia. A norma estadual não vai se sobrepor à norma federal e a municipal não vai se sobrepor à estadual. Então sempre vai seguir uma hierarquia normativa aí, tá? E o princípio da eficiência, porque vai buscar a fluidez do trânsito, garantir um trânsito fluido, né? Sem muito entrave, e seguro, porque essa é a finalidade, tá bom? As resoluções, como eu trouxe para vocês ali, já falei várias vezes, o CTB ele é de âmbito geral, e as resoluções do CONTRAN, entenda, conforme resoluções, conforme regulamentado, ele traz, o CONTRAN vai ajustar essas situações aqui, porque ele vai criar uns critérios. Por exemplo, o CTB ele traz assim, para ter CNH tem que ser maior de idade, né? Saber ler e escrever. Só que ele vai falar, mas lá não fala autoescola, lá não fala pagamento de taxa, lá não fala. Pois é, na resolução fala. Porque ele vai seguir o que o CTB passa e vai falar carga horária do curso, e vai seguindo as lacunas do CTB, ele vai preenchendo essa lacuna, vai seguindo o que o CTB vai trazendo, vai seguir a maioridade, vai seguindo a carga horária, mas vai preenchendo esse espaço. Só que vai observar o que o CTB não vai se sobrepor. Se o CTB fala que tem que ser completado aos 18 anos, né, com maioridade, a resolução não vai falar que com 16 pode. Tá entendendo? Ele vai manter com 18 anos. Que saiba ler e escrever. Não quero que seja alfabetizado. Tem a primeira série com diploma. Eu quero que saiba ler e escrever. Então, não precisa ser formado com diploma. Basta que dê conta de marcar as bolinhas lá e saber ler a placa. Isso que a resolução explica. Então, eu não quero um diploma. E sim que ele saiba os alfabetos. O CTB só fala assim, não me interessa a ausência da certificação. O que eu quero saber é se ele sabe ler ou escrever, se ele sabe, independente se ele tem certificado ou não, se ele tem diploma ou não. A resolução só traz isso. Porque a lei só traz saber ler e escrever. E, como eu falei, a competência, lá no artigo 23, ela traz uma competência comum entre o órgão e os entes federativos. Tá? É uma competência comum nessa questão do uso. Porque vai lá, o meio ambiente é comum. Como vocês viram aí que não tem muito mistério, é o que está escrito nele. Então a competência ela é descentralizada entre os estados, os municípios e a União para a regulamentação do uso, tá? E ele traz essa observação, tá bom? Vamos passar para o nosso parágrafo único agora, beleza? Vamos lá? Parágrafo único do nosso artigo 2º, ele traz lá, para efeito deste código, são considerados vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Gente, aqui, muita atenção, tá bom? Por quê? Para efeito deste código, para efeito do CTB, são considerados também como vias terrestres as praias abertas, as áreas do condomínio e estacionamentos privados, mas a palavra mágica aqui é circulação pública de uso coletivo. Então, essas áreas de uso coletivo e de circulação pública,
Ele entende que é a aplicação do CTB, tá? Essa que é a jogada do parágrafo único do CTB. Por quê? Lembre-se do artigo 1º, solo, Brasil, via, CTB, território. E aqui ele engloba e ele inclui, além das vias terrestres, e além das vias urbanas e vias rurais, as praias, os condomínios, as áreas do condomínios e os estacionamentos privados, no caso, né, estabelecimentos privados, mas de uso coletivo de circulação pública. Essa que é a jogada da palavra que vai fazer a diferença. Então, como vocês podem ver aí, o parágrafo único do CTB, do artigo 2º do CTB, ele traz lá que a jogada é a circulação pública de uso coletivo, tá bom? Então, ele entende que as praias de circulação pública, as vias internas de condomínio e estacionamentos de uso coletivos também são regidos pelo CTB. O que ele quer dizer com isso? Ora, as praias, pela territorialidade da circunscrição da área, o município é competente para regulamentar ali a circulação dos veículos ali, do trânsito ali, tá? Então, ao município compete a regulamentação do uso da área, do trânsito ali, tá bom? As vias do condomínio, para garantir a segurança, os condomínios podem também sinalizar, proibir, sinalizar as áreas, proibir estacionamento, regulamentar o estacionamento, tá bom? Mas vai obedecer a sinalização do CTB. E a sinalização é feita por responsabilidade deles, do condomínio. Vai colocar a sinalização conforme prevê o CTB. E os estacionamentos de uso coletivo, os shoppings, supermercados, vão seguir a norma do CONTRAN. Por exemplo, a resolução 965 de 2022, ele traz lá critério para as vagas especiais. Então lá tem um regramento que é para ser seguido por esses ambientes. E lá traz como é que funciona esses locais, tá bom? Então esses órgãos, esses locais vão seguir essas padronizações. Eles não vão inventar do zero, eles vão seguir o CTB. A fiscalização, ela é municipal. Ela é sobre a circunscrição da via. A circunscrição, ela é municipal. Vocês entenderam? Então, a fiscalização ela é do órgão municipal. Não compete ao mercado, não compete ao condomínio, e sim ao município, fiscalizar, autuar. Tá bom? Agora, sinalizar, eles que sinalizam, eles que custam, vão pedir autorização para fazer. Tá bom? Vai aplicar princípios ali da universidade, tratamento igual a todos. Da sustentabilidade, para garantir um ambiente equilibrado. Tá bom? Segurança jurídica, a punição que é aplicada para os usuários externos do condomínio será a mesma para quem é o usuário interno. As defesas também serão a mesma. Os requisitos, a legalidade toda é a mesma, para ter uma segurança ali. Então a punição é a mesma, tudo vai ter, todo o regramento vai ser obedecido. Então o controle de velocidade, garantia de acessibilidade, sinalizações, tudo vai ser obedecido conforme a regulamentação prevê. Então, o artigo 2º, ele trata assim, da descentralização da gestão do uso entre o município, a União e os estados. Ele descentraliza o uso e ele inclui as praias abertas, os condomínios e o estacionamento de uso coletivo. Porque o segredo é essa questão da coletividade de uso público. Tá? Gente, o artigo 2º é isso. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê na próxima e até lá.